Bom dia, meus amados. Deus aí já nos deu uma noite de um sono reparador do seu Santo Espírito e já nos despertou para que possamos ter mais um dia aí para a honra e glória do nosso Pai Celeste. O dia de ontem passou, amanhã não existe e vamos viver hoje como que fosse o último dia da nossa vida aqui na Terra, amando a Deus e o próximo. Certo, meus amados? Então é isso aí. Vamos falar um pouquinho aqui a respeito da verdade, né? Nós estamos numa semana de oração aí, e essa semana de oração, nós estamos dedicando à família, dedicando às famílias de uma maneira em geral, né? Porque se nós temos uma família estruturada, uma família transformada, uma família vivificada, nós vamos ter uma igreja forte, vamos ter uma sociedade de paz, uma sociedade realmente com grandes propósitos para a vida, né? Uma sociedade que realmente onde que as pessoas possam se amar. E então é isso o intuito nosso, é o objetivo nosso, e não só nosso, é principalmente a vontade de Deus é que as famílias sejam felizes e que possam viver em paz. Estamos aí nesses 10 dias de oração, né? Hoje é o 6º dia, termina sábado, e ontem o assunto foi sobre a verdade, né? Verdade viva, a verdade viva. E na introdução desse estudo sobre a verdade, nós temos uma introdução aqui a respeito. A questão da verdade é fundamental para o tempo no qual nós vivemos. Existem muitos conceitos a respeito dessa questão. Alguns deles em aberta oposição ao que a Bíblia apresenta. Alguns teóricos defendem a inexistência da verdade. Outros até consideram que ela possa existir, mas dizem que ela é inalcançável. A palavra grega para a verdade é aletheia e tem o sentido de revelar ou tirar o véu. Esse é um conceito muito discutido pelos filósofos desde a filosofia grega antiga, chegando aos filósofos do século XXI. Em seu dicionário de filosofia, Nicola Abibagnamo define verdade como a qualidade e virtude da qual um procedimento cognitivo qualquer torna-se eficaz ou obtém êxito. Diante de todas essas possibilidades teóricas a respeito da verdade, precisamos responder biblicamente as seguintes questões. O que é a verdade? Ela pode ser conhecida? Como conhecê-la? Então, meus amados, a verdade nós só conhecemos através daqui, da Bíblia, Palavra de Deus. Aqui é onde está toda a verdade, todas as verdades que a pessoa quiser saber, está aqui na Palavra de Deus, está na Palavra de Deus. Não adianta você ir buscar a verdade em filosofia de homem. A filosofia de Cristo é realmente
a palavra de Deus. A palavra de Cristo, a filosofia de Jesus, é onde está todas as verdades que o homem precisa saber. Não adianta a pessoa ir atrás de outras fontes para encontrar a verdade. E naquela época mesmo de Jesus, as pessoas se debatiam muito, os filósofos, os teólogos, a respeito de a verdade chegar até eles. E Pilatos foi influenciado também com isso, os filósofos, os teólogos da época, a respeito da verdade. É tanto que ele, quando interrogava Jesus, ele perguntou a Jesus se Jesus realmente era rei. Ele falou, para isso eu vim, para isso eu vim. E todos aqueles que são da verdade ouvem a minha palavra. E ele pergunta para Jesus, mas o que é verdade? Pilatos, um governador em busca da verdade, influenciado pelos filósofos daquela época, pelos teóricos daquela época que se debatiam a respeito da verdade para saber o que é a verdade. E Pilatos perguntou para Jesus o que é verdade, a verdade, o que é a verdade. E naquele momento, ele, quando perguntou, nem esperou Jesus dar a resposta a ele já saiu dali, já foi diante dos judeus para entregar Jesus, né? Para que ele falou para os defeitos, eu não vejo nada que possa acusar esse homem. E vocês? E acabou entregando, realmente, deixou lá os judeus decidir o que queriam fazer com Jesus. Que ele podia realmente ter livrado Jesus da mão dos judeus. Mas, então, meus amados, a verdade está contida na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Como eu falei, apresentei aqui a Bíblia, mas vocês querem saber realmente o que é a verdade? É o próprio Jesus. Jesus é a verdade. Pilatos querendo saber a verdade e a verdade na frente dele, Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Se nós abrir a Bíblia ali em São João, no capítulo 14, verso 5, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é mais a verdade? Quem é mais a verdade? Deus. Certo? Se nós abrir a Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 10, verso 10, lá diz que Deus é a verdade. João 14, 6, como eu falei para vocês aqui, né? Ele lá diz que, né? A gente começa a ler ali no capítulo 5, vai para o 6 de João, diz que de lá que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? 14,6, João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se nós abrir a Bíblia em 1 João 5,6, diz que o Espírito Santo é a verdade. Se nós abrir a palavra de Deus lá em João 17, diz que a palavra de Deus é a verdade. E nós abrir a Bíblia em Salmos 119, versos 152 e 151, diz que os mandamentos de Deus é a verdade. Então, quem é a verdade? Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo, a palavra de Deus e os mandamentos de Deus. Aqui estão as 5 colunas da verdade. Aí. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, os mandamentos de Deus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade.
A própria Bíblia se revela que ela é a verdade, que é a palavra de Deus, e mostra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os seus santos mandamentos e a palavra de Deus é a verdade, são as 5 colunas da verdade. E o homem fica por aí procurando a verdade. A verdade está aqui. É uma luta dos homens aí, os filósofos, dos teólogos, aí se debatendo, procurando a verdade. Então a Bíblia é o livro dos livros, meus amados. É o livro dos livros. A Bíblia ela foi escrita pelos apóstolos, pelos profetas. Começou a ser escrita pelos profetas. Moisés foi o primeiro profeta que deu início à inscrição da Bíblia. Moisés, profeta Moisés. E depois vieram os demais, então cerca de 40 homens faz parte da inscrição da Bíblia. 40 homens. Entre eles estão, né? Tem até rei que fizeram parte da inscrição da Bíblia, como o rei Davi, Salomão, né? Homens como os apóstolos de Jesus, né? Pescadores, homens indoutos. Também teve homens também sábios, assim, com bastante estudo, como o apóstolo São Paulo, né? Que falava várias línguas. Foi criado aos pés de Gamaliel, mestre nas leis e tudo mais. Gamaliel. E então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é onde está contida, como eu falei, todas as verdades. E ela serve para quê? Nós abrimos lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 15, 16, 17, ali diz que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Toda a Escritura ela é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir o homem de Deus na justiça, para que ele seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a Bíblia serve para isso, para instruir o homem na justiça. Então vamos ler a Bíblia, tá certo, meus amados? Vamos ler a Bíblia, vamos procurar tirar as dúvidas na Bíblia. Procure uma pessoa que seja conhecedora da Bíblia, uma pessoa que realmente seja fiel nos princípios da palavra, uma pessoa que tem um testemunho excelente, né? Que o testemunho fala mais alto, que tenha bastante conhecimento, que tenha conhecimento da palavra de Deus. Aceite quando uma pessoa dessa oferecer estudo para você, abrace. E não precisa nem, muitas vezes, a pessoa que, entendida na palavra, oferecer estudo bíblico para você. Você já souber de alguém que saiba manejar a palavra, como diz a palavra de Deus, um obreiro que não tenha de que se envergonhar, procure ele para estudar a palavra e tirar suas dúvidas, porque na palavra de Deus é onde está toda a verdade. E aqui é onde é o único caminho que pode nos conduzir para a vida eterna. É esse livro aqui, a Bíblia Sagrada. Tá certo, meus amados? Sem a palavra de Deus não há transformação na vida do homem, nem tampouco salvação. E que Deus abençoe todos nós e tudo de bom. E precisando de mim, conte comigo. E um abraço.